noite nós estamos começando o primeiro episódio da série Governe. Fala comigo assim, olha, eu nasci para governar. Para quem acha que nasceu para governar, tá muito bambo, né? Tá muito mole a forma de você falar. Porque quem governa, ele se impõe. Você não vai ver nenhum governante ou pessoa que governa conversando ou falando para alguém assim, ó. Não. Se impor. Então, eu estou começando hoje, nesse primeiro episódio da série Governe, a dizer para você: você precisa se impor em muitas situações da sua vida. Porque enquanto você andar de cabeça baixa, andar engateando, andar murmurando, andar falando, cochichando, o problema nunca terá medo de você. Hoje chegou o dia de você assumir o papel que Deus te criou para ser. Deus te chamou para governar e não menos que isso. Deus te chamou para dominar e não menos que isso. Deus te chamou para ser vencedor e não menos que isso. Então, a partir de hoje, a tua postura vai mudar. A partir de hoje, o modo de você falar vai mudar. A partir de hoje, a forma de você comunicar vai mudar. Começando aqui na igreja. O teu glória não pode ser assim, não. Glória a Deus. Isso é glória de perdedor. Porque quem é vencedor, glória a Deus. Aleluia. Isso é glória de perdedor, de fracassado. Mas aqui não estou vendo ninguém com perfil de fracassado. Eu não consigo ver ninguém com perfil de fracassado. E é por isso que eu sei que o seu aleluia e o seu glória a Deus é diferente. Eu sei que o seu aleluia e o seu glória a Deus, ele se impõe ao inferno. E quando você abre a tua boca, o diabo tem que se afastar, o demônio tem que correr, o inferno, ele fecha as portas. Sabe por quê? Porque aqui tem uma igreja que vence, tem uma igreja que domina e tem uma igreja que governa. Então a primeira coisa, já falamos, olha, na série Governe, ninguém, eu estou com problema, mas você continua com a tua postura. Porque você governar não quer dizer que você não vai ter problema, dificuldade. Não. Você vai ter problema, dificuldade, vai passar por muitas coisas. Mas dentro de você, Deus te criou para governar e para dominar. O problema pode vir. E ele chegando, sabe o que você vai fazer? Você vai dominar o problema e vai mandar de volta. Ele não pode ter poder para te abalar. E tudo isso, quando a gente fala, essa série Governe, ela tem a ver com isso, sobre você. Deus te criou para governar, Deus te criou para dominar. E falar sobre a série Governe, eu não poderia aqui deixar de citar Romanos 12:2. Não sei se você sabe o que está escrito lá em Romanos 12:2. Alguém sabe aqui? Coloca aí que nós vamos ler. O pessoal não sabe o que está lá. Mas a Bíblia fala assim, olha: e não vos conformeis com este. O mundo, ele sempre vai querer te dominar. Entenda isso. O problema sempre vai querer te dominar. Sabe qual que é o problema nosso? É conformar com isso. O problema nosso é conformar com o domínio do mundo sobre nós. O problema chega, eu falo, mas isso é normal, né? Acontece com todo mundo, por que que eu... mas isso acontece. Acontece lá no mundo, mas Romanos 12:2 a Bíblia fala que eu não posso me conformar com as coisas desse mundo, porque Deus te criou para ser diferente do mundo.
Deus te criou para ir na contramão do mundo. Deus te criou para ser a luz do mundo. Deus te criou para ser o sal deste mundo. Nós somos ao contrário deste mundo. E por isso que Paulo diz assim, olha, e não vos conformeis com este mundo. Mas continua dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem não renova a mente, quem não tem uma outra mentalidade, se torna escravo. Ou melhor, vira escravo para todo sempre. De uma condição, de um problema, de uma situação. Mas Deus não te chamou para ser escravo, mas bem antes, lá no tempo de Moisés, o povo uma vez foi escravizado por 400 anos, mas um dia Deus fez nascer um homem com uma outra mentalidade, com uma mentalidade de não se conformar com aquela escravidão, e um dia Deus chama ele no meio de uma sarça pegando fogo, e ele vai chegando até aquela sarça, até aquele lugar cheio do poder de Deus, e Deus vira para ele, olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é lugar santo. E ele ali tira as sandálias, se aproxima diante daquele poderio de Deus, e Deus fala com ele, hoje eu estou te levantando para tirar o meu povo da escravidão, porque eles não foram criados para ser escravo, mas eles foram criados para governar, para dominar, para vencer. O povo de Deus foi liberto uma vez. Eu e você não podemos viver na escravidão. Mas quem não renova a mente, mas quem não tem uma nova mentalidade em Cristo, ele fica escravizado na mão do mundo, mesmo sendo crente. Mesmo estando na igreja, tem muita gente escravizada na mão do inimigo. Interessante que a Bíblia fala que o povo de Deus era escravo de Faraó. O povo de Deus não era qualquer um, Eliane. Era o povo de Deus, era escravo no Egito. E o que impede de quem está hoje aqui na igreja, de você que está hoje aqui cultuando ao Senhor, não ser escravo lá do mundo? Ser escravo de muita coisa lá do Satanás. O que impede? Nada. Pode acontecer, mas o que pode eliminar essa escravidão é a nova mentalidade. É você pensar diferente, é você dizer, eu não nasci para ser escravo, eu nasci para governar, eu nasci para dominar. E continua dizendo, porque aqueles que têm uma nova mentalidade, ele vive coisas diferentes. Só vive na mesmice, só vive do mesmo jeito quem ainda não renovou a mente. Eu quero que você saia daqui hoje com essa nova mentalidade. Como, pastor, que vai acontecer isso? Primeiro, pelo conhecer da palavra de Deus. E segundo, pelo Espírito Santo que habita dentro de vós. O Espírito Santo que habita em você vai te dar o direcionamento certo daqui para frente. Porque aquele que renova a mente, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele fala aqui uma coisa muito interessante, que às vezes a gente até pula. A gente viver, tem pastor que a gente falar assim, olha, aquele que tem a mente renovada vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não, porque isso aqui é só um início. Quando você renova a sua mente, é só o início do que Deus vai fazer na sua vida. A boa, perfeita e agradável vontade é só o início. Sabe por quê? Aqui não fala que você vai viver, mas fala que você vai experimentar. Uma vez que você experimentou, nunca mais você vai ficar sem. E todas as vezes você vai querer viver esse novo entendimento, essa nova transformação. E aí sim você vai começar a viver os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Então, a primeira coisa
que eu falei nessa noite é a nossa postura. Precisamos, em meio ao problema, em meio à dificuldade, a nossa postura de dominador e governador, ela tem que estar presente. E a segunda coisa é renovar a nossa mente. Porque aquele que não tem uma mente renovada, nunca vai nem experimentar a boa, nem a perfeita e nem a agradável vontade de Deus. Você vai viver, talvez, aquele raso, sabe? Mas Deus tem muito mais para você. Então eu convido você a, nessa série de mensagens Governe, a começar a mudar a tua mentalidade, a mudar o teu coração, a mudar o teu raciocínio, a mudar a tua forma de pensar, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, e Ele vai começar fazendo você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Vai começar por aí. E aqui só foi para aquecer aquilo que nós vamos falar nessa noite. Talvez eu falei aqui uns 10 minutinhos, mas agora eu começo a pregar para você. Eu quero que você abra a tua Bíblia, pega aí. Quero que você abra no livro de Gênesis. Quem é governador, não tem problema você dar glória e nem aleluia, tá? Não, mas desse jeito aí, você é no máximo um líder de bairro. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala com ele assim: olha, não assuste com o meu glória, porque eu sou governador. Só para deixar ele talvez tranquilo, porque às vezes você dá um glória e ele assusta. Aqui já avisa de uma vez, fala para quem está atrás de você, fala assim: ó, não assusta com meu glória, porque aqui é glória de governador. Entendeu? Já deixa ele avisado, já deixa ele, ó, sabendo o que vai acontecer. Livro de Gênesis, capítulo 39. Eu quero falar sobre, não tem como eu começar essa série Governe sem falar sobre este homem, que eu amo demais falar sobre ele. E que a cada dia eu procuro seguir os exemplos dele. Em Gênesis capítulo 39, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim, e aqui a Bíblia fala sobre o homem chamado José. Creio que todos conhecemos a história de José, mas se você não conhece, eu convido a você depois ir lá e ler o capítulo 38 e 39 de Gênesis, para você entender essa história. Eu vou resumir para você, mas se você quiser conhecer de verdade, vai lá na Bíblia, Gênesis capítulo 38 e 39, você conhecer a história de José. Mas aqui a Bíblia fala o seguinte: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, Potifar, que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Só esses dois versículos. A Bíblia aqui ela fala sobre essa história de José, que é fantástica. Para quem sabe, José ele nasceu lá em Canaã, e no final da história ele acabou sendo governador no Egito. Uma mudança radical. Ele nasceu em Canaã, filho lá de Jacó, e foi, depois de 17 anos, ele era governador no Egito. Mas para ele chegar a ser governador, ele precisou passar por sérios processos. Às vezes, o que me impede de chegar à realização do meu sonho é eu fugir dos meus processos, ou até mesmo no meio dos meus processos eu não agir como um tal que eu quero ser. Eu aprendi algo na minha vida profissional nesses últimos 2 anos, muito interessante. Hoje eu sou um vendedor, né? Eu preciso vender.
Eu vendo hoje para não um produto em si, mas hoje eu vendo investimentos. E eu vendo hoje investimentos para pessoas muito acima ali do ordenado que um dia eu imaginei conhecer. Até ano passado eu estava trabalhando com um perfil de pessoas. Esse ano eu trabalho com outro perfil de pessoas. Esse ano meu perfil de pessoas que eu trabalho como assessor financeiro é só quem ganha 500k para cima, ou quem tem 500k para cima. Quem tem 500k para menos, eu sou só consultor. Eu nunca imaginei sentar em uma mesa para conversar com pessoas que têm para investir um valor desse. Porque se você, Eliana, tem um valor desse para investir, você tem 5 vezes mais guardado. Um dia eu quero que você seja cliente minha, tá? Eu quero ser seu assessor ainda, gerenciando as suas finanças, 500 mil para cima, tá? E eu aprendi algo que eles ensinavam sempre para a gente, é o seguinte: você pode não ter nada, mas quando você sentar na mesa, você tem que mostrar que você tem tudo. Ninguém vai te dar ouvido se você sentar na mesa agindo como quem não tem nada. Você vai sentar na mesa de um milionário para conversar sobre investimento e vai começar, um dia eu quero ser milionário também. Hoje eu não tenho nada não, mas quem sabe, né? Vou seguir o seu exemplo não. Você chega lá como se a pessoa que você está atendendo é milionário, você é bilionário. E no início eu fiquei, meu Deus, isso não é possível, como que eu vou fazer? Mas hoje, quando eu atendo alguém, se a pessoa fala, não, eu tenho aqui 1 milhão para investir, eu falo, que bom, eu já passei por essa fase. Eu já passei por isso, eu sei muito bem como aplicar o seu 1 milhão de reais. Eu sei o produto certo que você precisa. Eu sei o lugar certo que vai te dar um alto rendimento sem comprometer a tua segurança financeira. Olha, vou te abrir aqui um vasto portfólio, onde você vai ter segurança agora para a tua família e para o teu futuro. O que você acha de daqui 10 anos você estar aposentado, tranquilo, conhecendo o mundo afora e o teu dinheiro está rendendo? Opa, a pessoa olha para mim e fala, rapaz, gostei de você, confio em você. 40 minutos é o suficiente. Sabe por quê? Porque eu não me assentei na mesa como um fracassado. O dia que eu me formei, consegui a vaga como assessor de investimentos, eu falei, a partir de hoje eu sou um assessor de investimentos. E quando eu me assento para conversar, eu me assento como um tal. Eu converso como um tal, eu ajo como um tal. Tem pessoas que falam, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor enche os meus celeiros, que o Senhor faça isso. Mas ele nunca age como tal. Ele sempre está agindo como um fracassado, como mais ou menos. Se você quer governar, haja como um governador. Se você quer dominar, haja como um dominador. Se você quer conseguir grandes cargos lá na sua empresa, comece agindo como aqueles que têm altos cargos na sua empresa. Mas tem pessoas que querem chegar lá, mas ele age como um fracassado. Mas José foi diferente. José, por onde quer que ele passava, os processos da vida de José não fizeram ele ficar lamentando. Pega isso aí. Os processos que José enfrentou
não levou ele à lamentação, não levou ele a dizer, porque eu sou pior do que todo mundo, não levou ele a dizer, porque Deus não gosta de mim, Deus não olha para mim. Pelo contrário, os processos que José enfrentou os tornou mais forte, mais experiente, e ele diz, isso aqui só foi um aprendizado, eu estou pronto para enfrentar o que tem pela frente. Eu estou pronto para chegar ao próximo nível. Eu estou pronto para subir mais um degrau. E dentro disso eu não poderia também deixar de citar o que a Bíblia diz para nós. Porque você nasceu, Deus te criou para ser governador. Em Gênesis 1, capítulo 11, a Bíblia fala sobre isso. Tem pessoas que agem como um fracassado. Eu tenho uma palavra que as pessoas muito confundem: humildade. Humildade não tem a ver com você andar com a cabeça para baixo, com os ombros caídos. Olha o perfil de humilde que as pessoas pintam. Isso não é humildade, isso é bobiça, né? E tem muita gente que acha que o crente tem que ser humilde. Você tá bom? Quer as roupinhas ruins, de qualquer jeito? Isso não é humildade. Jesus não ensinou isso não. Pelo contrário, as roupas de Jesus eram a mais valiosa que tinha. Que no entanto, quando Jesus morreu, a roupa dele foi leiloada entre os soldados. Jesus nunca pregou pobreza não, Claudinha. Humildade é uma coisa, pobreza é outra. Deus não te chamou e não te criou para viver nessa humildade que o mundo pinta, não. Deus te chamou para viver e comer o melhor dessa terra, porque foi isso que a Bíblia diz: se credes, comereis o melhor dessa terra. Gênesis 1:11, a Bíblia diz assim, olha, coloca aí por favor. E disse Deus, deixa eu ver se é isso. Tem um outro. É 1:28, desculpa. Só mudar aí, 1:28. Esse é o próximo. Desculpa. Olha o que aqui Deus diz. E Deus os abençoou e disse, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele já disse, olha, eu estou te criando para dominar. Vai, multiplique, faça tudo mais, dominai. Você vai dominar. Deus te criou para ser um dominador. Deus te criou para dominar, foi isso que Deus te criou. E às vezes nós agimos como um fracassado, mas Deus te criou para dominar. Deus não te criou com uma mentalidade limitante. Deus não te criou com uma mentalidade fracassada, mas Deus te criou com mentalidade de governador, uma mentalidade de dominador. E eu profetizo nessa noite, só os governadores vai pegar isso aqui, olha, só quem está entendendo essa palavra, os governadores vão pegar essa chave aqui nessa noite. Eu profetizo para você neste momento, que pode vir o problema, pode levantar qualquer situação, você é governador, e você vai estar preparado para enfrentar, porque você vai subir para o próximo nível. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso. Ensina o irmão que está do seu lado, fala assim, ela chega de ficar no primeiro degrau. É bom, subiu, mas precisamos ir além. Fala com ele assim, precisamos ir além. José, ele sabia da capacidade que Deus tinha colocado dentro dele. Por isso que ele não era limitado, né? Ele não tinha uma mentalidade limitada, ele não tinha uma mentalidade de fracasso. Vou falar daqui a pouco dos processos de José, do processo da vida de José. Mas eu quero que você entenda que para José
sair de Canaã e se tornar governador, ele precisou passar por vários processos dolorosos. Mas nenhum processo que ele enfrentou tirou ele do foco, fez ele desistir, fez ele dizer assim: não, isso não é para mim. Eu acho que Deus fez eu sonhar errado. Eu acho que isso é só uma ilusão da minha cabeça. Isso eu não sonhei de verdade, não. José sabia o que Deus tinha colocado dentro dele. José sabia o que Deus tinha colocado dentro dele. Por isso ele sempre frisava: olha, hoje eu estou nessa cisterna, mas aqui não é o meu lugar. E de processo em processo ele foi vencendo. Em Gênesis 1:11, que é esse agora que nós vamos ler, lá no início de tudo, Deus ele mostra que aonde ele coloca a capacidade dele, ele não precisa fazer nada. Se ele já colocou a capacidade, você tem condição de vencer. Você tem condição de chegar aonde você quiser, porque ele já colocou. Na criação, Deus, ele lá do céu, ele fala que criou os céus, e Deus criou os céus, criou a terra. Mas na hora de fazer as plantas, as árvores, Deus não falou assim: olha, e criou Deus as plantas. Não. Porque ele já tinha criado a terra. Ele já tinha criado o solo. Agora ele colocou na terra uma grande capacidade de produzir. Sabia disso? No entanto, em Gênesis 1:11, a Bíblia diz assim: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. A Bíblia fala que Deus, ele disse: olha, que a terra produza a erva, as árvores, a semente, os frutos, que a terra produza. Sabe por quê? Deus, talvez ele explicando para a terra: sabe por que, terra, que eu não vou criar a erva? Sabe por que eu não vou criar a árvore frutífera para dar frutos e sementes? Porque essa capacidade eu já coloquei dentro de você. Sabe o sucesso que você almeja, essa potência de governar, irmãos, Deus já colocou dentro de você. É só você começar a colocar para fora, é só você começar a exercer, porque Deus já te criou, já colocou dentro de você aquilo que você precisa. Anota essa chave para o teu coração aí. Se você puder, anota isso aí. O que você precisa para governar, Deus já colocou dentro de você. Só os governadores vão receber isso aí. Olha, o que você precisa para governar, Deus já colocou dentro de você. Tem pessoas que estão há anos orando: Senhor, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero dominar. Deus lá do céu dizendo: eu já coloquei dentro de você. Eu já coloquei dentro de você. Já está dentro de você. Eu te criei para isso. Eu te formei para isso. O teu propósito foi para isso. E a pessoa continua orando. A única coisa que a pessoa precisa é ter atitude. E a Bíblia aqui, ela acaba dizendo: e assim foi. Sabe por quê? Olha que detalhe. E assim foi. E assim aconteceu. Quando Deus, ele disse: terra, produza a terra a erva. Sabe o que aconteceu? A erva simplesmente falou assim: deixa eu tomar uma atitude hoje. Desculpa. Deixa eu tomar uma atitude hoje. Deixa eu me movimentar hoje. Porque o meu Criador, ele já colocou dentro de mim aquilo que eu preciso. O que a terra precisava não era de Deus criar algo para que ela pudesse produzir, mas o que ela precisava era só da palavra de Deus dizendo:
pode produzir, porque eu já coloquei dentro de você o que você precisa. Deus está falando com a igreja nessa noite: pode começar a agir, porque o próximo passo, o próximo nível que você precisa dar, Ele já colocou dentro de você. Chegou a hora de produzir, chegou a hora de avançar, chegou a hora de governar, chegou a hora de dominar. Você já tem dentro de ti o que você precisa. Deus já colocou na sua vida. Deus já colocou. E aqui agora José, olha a trajetória, o trajeto de José, o processo da vida de José. Eu convido a você a refletir sobre a tua vida e a vida de José. Em qual processo você já teria desistido? Porque às vezes a gente desiste por muito menos, mas a gente pede, eu quero. A gente desiste por muito menos. A gente desiste de cultuar a Deus por nada. A gente desiste de cultuar a Deus por nada. A gente desiste de cultuar a Deus por uma dor de cabeça. Sabia? Que dia que Deus vai te colocar em outro nível, se você, uma dor de cabeça te tira a vontade de cultuar a Ele? Que dia que Deus vai te colocar em lugares altos, se uma dor no pé, que você vai lá e toma uma dipirona, te tira a vontade de cultuar a Deus? Deus está olhando a nossa atitude. Ele te criou para dominar. Quero te dizer uma coisa: não adianta você jejuar, orar, propósito, para você ser aquilo que você sonha, porque Deus já colocou a capacidade dentro de você. Agora depende da sua atitude, depende da sua ação, depende daquilo que você está fazendo. Se a vontade de cultuar a Deus eu perco por nada, que dia que Deus vai colocar nas minhas mãos outra coisa? Mas os processos de José, a Bíblia começa dizendo que José, ele nasceu lá em Canaã, filho de Jacó. Do seu nascimento a ser governador, 17 anos. Mas ali José enfrenta vários desafios. Mas sabe por que José não desistiu de nenhum dos processos? Porque aquele que está com Deus, desafio, ele se torna treinamento. Aonde, talvez lá no mundo as pessoas veem desafio, José estava vendo treinamento. Enquanto os irmãos dele estavam vendo desafio, enquanto as pessoas estavam enxergando os desafios de José, José estava vivendo: eu estou em um treinamento, agora estou em outro treinamento, estou passando por um próximo treinamento. E sabe para que serve treinamento? Quando você é treinado, você se torna preparado para assumir coisas grandes, assumir novas estruturas, subir um novo nível, alcançar um novo patamar. Todo mundo quer chegar em lugares incríveis, mas poucas pessoas querem ser treinado. Todo mundo quer ter, pelo menos eu, queria ter um físico bonito. Queria ter aquele tanto de gominho na barriga, bonito. Hoje eu tenho um gomo só. Eles falam que eu acho que tem 8, eu só tenho 1. Precisa de mais 7 para produzir. Essa capacidade eu tenho, mas eu não quero treinar. Eu não quero. Tem pessoas que querem ser grandes executivos, mas não quer treinar. Não quer passar pela dor do processo de aprender, que é doloroso. Treinamento é doloroso. Qualquer treinamento, ele te suga a sua energia, ele te suga as suas forças. Mas José sabia que sem treinamento ele não chegava a ser governador. Sem treinamento ele não ia chegar aonde ele sonhava em chegar. Sem treinamento ele não ia alcançar. Começa a colocar isso na sua cabeça a partir de hoje. Desafios para quem tem Deus é treinamento. Sabe, aquele dia que você está passando pelaquela prova,
É Deus te treinando, porque Ele tem coisa grande para chegar na sua vida. Sabe aquele dia que você fala, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais? É Deus te treinando para te colocar em lugares altos. É Deus te treinando para você subir o próximo nível. É Deus te treinando porque Ele quer te levar em outros lugares. É Deus te treinando. E a Bíblia fala que José, ele nasce em Canaã. E em Canaã, ainda jovem, a Bíblia fala que ele tem sonhos proféticos. O problema é que os sonhos de José trouxe problema para ele. Que a Bíblia fala que quando o sonho dele, um dia, seus irmãos tinham saído para pastorear as ovelhas, e aí do outro lado, das montanhas, e ali os irmãos dele ficam dias sem voltar para casa. O seu pai Jacó vira para José e fala, José, vai atrás dos seus irmãos. Vai atrás dos seus irmãos. E José tinha ganhado uma túnica colorida de seu pai, porque era ali o filho amado, vamos dizer assim. José sai com aquela túnica para procurar os seus irmãos, e quando ele encontra seus irmãos, de longe os seus irmãos já falam, lá vem o sonhador. Você sabia que tem muitas pessoas, você não escuta, mas tem muitas pessoas que têm falado para você assim, olha, lá vem o governador, lá vem a governadora, lá vem o sonhador, lá vem a sonhadora, lá vem os dominadores. Você não escuta, mas tem gente falando de você. José não se importou com o que os seus irmãos estavam falando, ou do que os seus irmãos falaram. Ele se aproximou dos irmãos e foi contar o sonho para os irmãos. Olha, eu sonhei com 12 peixes, e os 12 peixes se encurvavam diante de mim. Eu sonhei também que as estrelas e a lua se encurvavam diante de mim. E a Bíblia fala que os irmãos perguntaram, você quer dizer então que o nosso pai e a nossa mãe também vai se encurvar diante de você? Eu não estou falando nada, eu sonhei. Tem coisas que as pessoas não vão entender, mas Deus já colocou no teu coração e dentro de você. Tem coisas que as pessoas vão te invejar, vão te jogar praga em você, porque elas não entendem o que Deus já colocou dentro de você. E a Bíblia fala que os irmãos de José invejaram ele, pegaram José, iam matar José, mas um dos seus irmãos falou assim, não vamos matar ele, não vamos sujar as nossas mãos de sangue, vamos jogar ele dentro da cisterna. Quero dizer uma coisa, para aqueles que Deus tem um grande propósito, ninguém vai matar. Você vai passar pelo teu processo, mas Deus vai cuidar de você. Deus vai zelar pela tua vida, porque o propósito vai se cumprir. É só você permanecer. E a Bíblia fala que jogaram José dentro de uma cisterna. Até agora falei sobre a inveja dos irmãos. Não sei se alguém aqui já tinha desistido só da inveja dos irmãos. Porque tem pessoas que saem da igreja porque alguém simplesmente falou mal dele. Ele deixa de servir o Deus grande e poderoso dos céus e da terra porque alguém falou mal dele, porque alguém criticou, porque alguém olhou torto, porque alguém virou a cara. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Olha, eu amo demais as pessoas, eu amo demais a igreja, eu amo demais um ao outro, mas nada, nem o homem, nem a terra, nem o céu, nada pode me separar do amor de Deus, nada pode me separar de Jesus, nada pode me tirar daqui. Tem pessoas que param tudo, porque a irmã Fátima olhou torto. Irmã Fátima, o problema é seu. Ou às vezes é a senhora que olha torto mesmo. Fazer o quê? Né? Não tem problema. O que eu quero dizer, meu irmão, para com isso. Nada pode separar de você disso aqui não. Nada. A Bíblia fala que nem a morte,
nem a vida, nada, nem o inferno, nada pode separar do amor de Deus. Tem pessoas desistindo por nada. José foi jogado na cisterna e ele disse: só estou treinando. Cada lugar que me jogam, eu saio de lá mais forte. Quero dizer uma coisa: Deus está te treinando. Os seus desafios, você vai sair de lá mais forte, pronto para assumir um novo patamar, um novo degrau. José, ele sai da cisterna e é vendido como escravo. Olha como mexe com o ego da pessoa, gente, o orgulho. Alguém que era o filho querido da casa do seu pai, agora é vendido como escravo. Como escravo, imagina você, Zé. Seus irmãos pegar você e vender você como escravo para um outro lugar. Como você iria se sentir? Talvez a primeira coisa que a gente fala é: Deus desistiu de mim, Deus esqueceu da minha vida, Deus não cuida mais de mim. Mas José ali, ele vai como escravo para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele não age como um escravo, ele age como um governador. Sabe por quê? Porque não é o lugar, é você. Não é o lugar, é o que tem dentro de você. Não importa aonde te jogam, se te jogam na cisterna, não importa, o que tem dentro de você é maior do que o fundo do poço. Se te vende como escravo, lá na casa do seu Senhor, o que tem dentro de você é maior, é maior. E a Bíblia fala, o que nós lemos, que lá na casa de Potifar, José começou a fazer as coisas e tudo que ele fazia era bem sucedido. A ponto de Potifar olhar para ele e dizer: ô José, eu vejo que o Senhor, Ele é contigo. Eu quero profetizar na sua vida. Você que recebe, erga sua mão. Você vai andar na rua e pessoas vão perceber algo diferente em você. Lá no teu emprego, pessoas vão perceber algo diferente em você. Na tua escola, pessoas vão perceber algo diferente em você. Na tua rua, vão perceber algo diferente em você. E vão dizer: eu vejo que o Senhor é contigo, porque tudo que você faz é bem sucedido. Tudo que você toca, prospera. Tudo que você faz, algo novo acontece. Quando Deus está contigo, não tem como esconder. É visível, porque coisas extraordinárias acontecem. Acontece. Mas na casa de Potifar, você acha que acabou o treinamento de José? Ele estava feliz. Potifar entregou tudo nas mãos dele. Falou assim: ô José, você é escravo, mas na minha casa tudo está nas suas mãos. Você vai governar tudo aqui em casa. Você vai dominar tudo aqui em casa. Você vai mandar em tudo aqui em casa. É você, você é o cara. Talvez para nós já fala assim: tá bom, ué. Aonde eu estava, onde Deus me trouxe, tá ótimo. Mas esse não era o sonho de José. Tem pessoas que pararam porque ele chegou a um lugar bom. Entenda. Ele chegou a um lugar bom, ele acha que é o tudo de Deus. Só foi o início. Aonde você está hoje é só o início do que Deus tem para a sua vida. Ainda não é o tudo de Deus para você. Ainda não é o tudo, vai acontecer muitas coisas. E a Bíblia fala que a mulher de Potifar deu em cima de José. E queria de todo jeito José. E José falou assim: olha, não. Porque o meu Senhor entregou tudo nas minhas mãos. A única coisa que Ele me negou foi você. E se eu fizesse
tamanha atrocidade eu estaria pecando quando, meu Deus, eu não vou fazer. A Bíblia fala que José saiu correndo, mas ela agarrou em sua túnica e tirou a túnica dele e saiu gritando que José tinha agarrado ela à força. Sabe o que aconteceu com José? Do cara que estava cuidando da casa de Potifar, ele foi jogado na cadeia. Talvez para mim e para você, aos nossos olhos, sabe o que a gente ia falar? Que injustiça. Que injustiça fizeram com José. Aquela mulher que tinha que morrer, é aquela mulher que tinha que apanhar dia e noite, porque ela que era uma sem vergonha. Mas José, coitado de José, não é possível que Deus deixou isso acontecer com José. José agora está preso numa cadeia. Mas entenda os seus processos. José, ele sabia do seu processo, porque no sonho de José, ele seria alguém importante, ele seria alguém que iria governar um lugar, iria governar um reino, iria estar ali numa posição grandiosa. Mas como que ele iria chegar lá? Às vezes os nossos processos, os nossos olhos são dolorosos, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Sabe aonde era a cadeia que José foi jogado? Sabe aonde se localizava a cadeia que José foi colocado? Debaixo do palácio do rei. Um lugar próprio para José e para o próximo nível. Agora José de escravo, chefe, agora ele passa a ser um prisioneiro. Mas José ali naquela cadeira, ele poderia sentar lá no fundo da cela e começar a murmurar, começar a reclamar com Deus, começar a dizer: ah, Senhor, que sonho o Senhor me deu, isso não é nada não, olha onde eu estou na cadeia, já fui escravo, já fui vendido, fui jogado na cisterna, meus irmãos me odiaram, meus irmãos me venderam, agora eu estou aqui nessa vida miserável, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não olha para mim. Mas ele na cadeia, ele continua com a postura de quê? De governador. Lançaram José na cadeia, mas ele disse: eu sou um prisioneiro com a postura de governador. Eu imagino José lá dentro da cadeia, olhando por cima, o carcereiro passando e ele, ó, peito aberto, olhos erguidos. O que foi que você está olhando? Nada. Só estou na minha postura na qual Deus me criou para ser. Eu sou governador. Você é louco? Você é um prisioneiro. Você está com um problema na cabeça? Você está doido? Estou doido não. Eu sonhei. Deus colocou no meu coração. E eu só estou treinando para chegar onde Deus vai me colocar. Para você ver o processo de José, a Bíblia fala que em pouco tempo o carcereiro nomeou José como chefe da prisão. Gente, quem já viu um preso ser chefe de uma cadeia? Aonde isso? Um preso tomar conta de outro preso? Só com José. Porque dentro dele tinha alguém que o fazia ser governador por onde ele passava. Onde José chegava, ele governava. Aonde você chegar, você tem que governar. Você não pode aceitar menos que isso. Aonde você chegar, você tem que governar, porque Deus te criou para isso. Agora José se torna um líder lá. E aí a Bíblia fala que na cadeia, José, ele coloca a sua habilidade de interpretar sonhos em prática. Tudo que José precisava para ser governador estava dentro dele. Tudo que você precisa para realizar o propósito que Deus colocou dentro de você, está aí dentro. Fala comigo assim, ó, está dentro de mim. Tudo que eu preciso para governar, está aí dentro. E aí ele começa a colocar a habilidade dele em prática.
Um dos prisioneiros que estavam lá, que servia lá no palácio, um copeiro, e o outro que trabalhava, era um padeiro. E ali, eles têm sonhos, e José interpreta os sonhos dele. E a notícia começa a correr. Quando você coloca algo em prática, quando você começa a agir, quando você começa a fazer aquilo que você faz, a notícia começa a correr. Por isso, irmão, quando você começa a realizar, quando você começa a executar coisas grandes, olha, a notícia começa a correr. Aquele ali é aquele grande empresário, sabe? Aquele ali é aquele que faz isso, é aquele que faz aquilo. E grandes coisas começam a chegar na sua vida. E a notícia de José começou a percorrer por todo o palácio. E um dia, o grande faraó quer dizer rei. Era o rei do Egito, mas no Egito se usa a nomenclatura faraó. Faraó não era o nome do homem. Então faraó, ele tem um sonho. Ninguém conseguiu interpretar. Os adivinhos, as pessoas, ninguém conseguiu interpretar o sonho de faraó. E o copeiro que havia tido seu sonho interpretado lá na cadeia, ele chega perto de faraó e fala: faraó, lá na cadeia tem um homem que pode interpretar o teu sonho. Quem é? Ele chama José. Ele interpretou o meu sonho, e o que ele disse aconteceu na minha vida. Rejeitado, jogado na cisterna, vendido como escravo, foi caluniado, se tornou prisioneiro, e agora o rei manda chamá-lo. Se José tivesse desistido na cisterna, ele nunca ia chegar diante do rei. Mandou chamar José diante de Faraó. Faraó conta o sonho para José. José interpreta aquele sonho. Resumindo, depois você lê lá para você ver a história. E quando José interpreta o sonho, sabe o que o rei fala? Sabe o que o Faraó falou? Precisamos então de alguém que tome conta disso, porque quem poderia ter tamanha habilidade para realizar todas essas coisas? Imagina José lá. Quem poderia realizar tudo isso? E Faraó, naquele momento, ele nomeia José como governador do Egito. Não somente isso, mas ele fala: José, o meu anel eu coloco no seu dedo, abaixo de mim é você quem manda. Aonde ou por onde você passar, onde tiver uma pessoa, vão ter que se encurvar diante de você, porque na terra do Egito é você que domina, é você que governa. Na terra do Egito é você quem manda. E aí eu falo para você uma coisa. Então agora acabou o treinamento de José. Rejeição, cisterna, a escravidão, a calúnia, a prisão. Treinaram José para ser governador. Acabou. Agora o sonho de José foi realizado. Foi. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mais importante do que ser é permanecer. Fala comigo assim, ó, mais importante do que ser é permanecer. Eu conheço muitas pessoas que chegaram aonde queria, mas não permaneceram lá. Tem uma frase que tem num dos filmes da Marvel, o Homem-Aranha. Não sei se alguém já assistiu, que diz assim, olha: com grandes poderes, quem sabe,
vem grandes responsabilidades. Quem que falou isso pro Peter Parker? A tia dele, né? Foi quem? Foi o tio Ben? O Deus sabe, foi o tio Ben. O tio Ben vira pro Homem-Aranha, o Peter Parker fala: meu filho. Gente, olha que frase, é lá do filme, mas é uma frase que serve de lição para a nossa vida. Porque às vezes a gente só preocupa em chegar lá. E quando chega lá? E aí? Sabe por que muitas pessoas caem? Porque quando chega lá, ele acha que é só isso. Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Agora, José não era aquele menino mais. José não era um escravo que tomava conta da casa do seu senhor. José não era um prisioneiro que tomava conta de uma cadeia. Agora ele era governador que tomava conta de todo o Egito. E tudo que ele falava era lei. E onde ele passava, quem estava de pé tinha que se encurvar. E agora Deus tinha que preparar ele para o seguinte: José, aonde você chegou não é tudo. Aonde você chegou não é tudo. Porque o necessário não é só você chegar, mas agora é você permanecer. Deus vai te levar em lugares que você nem imagina. Mas não só te levar em grandes cargos, em grandes habilidades, com uma vida financeira estável, com uma família consolidada. Mas quando você chegar lá, Deus quer que você permaneça. Porque um grande pecado de quem chega lá é a altivez. Imagina a cabeça de José agora. Tá vendo? Os meus irmãos me venderam. Tá vendo? Me invejaram, me jogaram dentro da cisterna. Agora eu vou provar para eles que eu venci. Já viu aquelas pessoas que fazem isso? Pessoa que não era nada. É o dia que consegue um pouquinho. Vou mostrar. Você duvidou de mim, vou mostrar que agora eu venci. Eu vou mostrar para você que eu consegui. Altivez. E pela altivez, essa falta de, porque isso é falta de humildade, a pessoa não permanece, ela cai. Deus nunca vai deixar você permanecer no lugar do teu sonho, se você ao chegar lá não for para ajudar quem está lá embaixo. Todo propósito na nossa vida é para abençoar quem ainda não chegou. Mas o problema de muita gente é quando chega lá, cheguei no 10º degrau, eu começo a jogar pedra quem está no primeiro. Eu começo a querer chutar quem está no terceiro. Eu começo a cuspir quem está lá embaixo. Agora eu cheguei, vocês duvidaram? Vocês duvidaram? Olha agora onde eu estou. Olha agora onde eu estou. Vocês duvidaram de mim? Mas Deus queria treinar José para o próximo nível. O nível de permanecer. Talvez você ainda não chegou lá. Seja fiel no processo, porque você vai chegar lá. Eu estou falando para governador, para fracassado nessa noite. Eu estou falando para dominador, para fracassado nessa noite. Então vou repetir de novo. Se você não chegou lá, você vai chegar. Valorize o seu processo. Mas quando você chegar lá, Deus vai te treinar para você permanecer. Deus vai te treinar para você permanecer. E aí agora Deus treina José. Porque o próximo passo de José foi ser treinado. Porque agora, como governador do Egito, a Bíblia fala que uma fome chegou ali em toda a terra. Não só no Egito, mas em toda a terra se assolou uma grande fome. E essa fome chegou também em Canaã, aonde José morava, onde ele nasceu. E aqui estava seu pai e seus irmãos. E a fome chegou até os seus irmãos.
Mas ficaram sabendo de uma coisa lá em Canaã, que o Egito foi preparado por alguém para enfrentar a escassez. O Egito foi preparado por uma pessoa para enfrentar a escassez. O Egito foi preparado por um governador para enfrentar a escassez. E agora a terra toda tem fome, mas no Egito tem comida para vender. Vou profetizar para os governadores dessa noite. Não importa a fome que assola o mundo, não importa a fome que assola o planeta, não importa a fome espiritual, a fome de comida, não importa a fome que esteja assolando sentimental, não importa a fome que esteja assolando na tua vida, você é governador. Deus te preparou para preparar o lugar para saciar a fome do mundo. Você foi preparado para saciar aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que tem necessidade. Deus fez você para governar sobre os outros. E a Bíblia fala que os irmãos de José saíram de Canaã e foi para o Egito comprar comida. Pô, mas foi os mesmos que invejaram José. Foi os mesmos que jogaram José dentro da cisterna. Foi os mesmos que venderam José como escravo. E agora chega lá 10 irmãos. Benjamim ficou com o pai. José agora era o governador. 10 irmãos em caravana, batendo na porta do Egito. Oh, sabemos que vocês têm comida para vender e viemos aqui comprar. Quando José, ele bate o olho e vê que é os seus irmãos, a Bíblia fala que José saiu correndo, trancou no quarto e foi chorar. José falou, talvez José pensou dentro de si: quem eu sou? Eu não sou nada. O que eu estou fazendo aqui? Agora chegou a hora de eu vingar dos meus irmãos. Chegou a hora da devida recompensa. E às vezes nós falamos até assim, ó: Deus me honrou, eu vou vingar. Tá vendo? Você duvidou aqui, ó, onde eu estou. Deus me honrou. Para vocês eu não vendo. Vocês vão morrer de fome. Volta para a tua terra, volta para Canaã. Talvez dentro de José, ele pensou assim. Mas quando José manda receber os seus irmãos, resumindo a história, porque ela é grande, José recebe os seus irmãos, eles não reconheceram José. E José pergunta e fala assim: só são vocês? Tem mais algum irmão? Ele fala: não, tem mais um, mas esse ficou com o meu pai e tal. E eles falam assim: não, eu só vou vender se o outro irmão de vocês vierem, que é Benjamim. Ah, mas ele é muito novo. Volte e busque. Resumindo mais uma vez, voltaram, buscaram o irmão mais novo, trouxeram, apresentaram para José. E para finalizar a mensagem, quando estavam ali os 11 irmãos, José se revela para eles quem ele era. Olha que treinamento, e que Deus leva a igreja todos os dias a vencê-lo. Deus pega José, revela aos seus irmãos quem ele era. José fala: vocês me conhecem? Assim, não, Senhor, não conhecemos. Quem é você? E José fala: eu sou José, a quem vocês jogaram na cisterna e vendeu como escravo. A Bíblia fala que os irmãos de José se ajoelharam com medo e suplicaram, dizendo: não nos mate. Mas Deus tinha treinado José, Priscila. Vanderlina, Deus tinha treinado José. José vira para os seus irmãos e fala assim: não,
eu não vou fazer a vocês mal algum. Sabe por quê? Porque o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem, para fazer com que eu viesse na frente, para suprir a necessidade de vocês. Deus vai fazer você talvez chegar na frente de outras pessoas, porque Ele vai fazer você suprir a necessidade de quem está lá atrás. E às vezes pela falta de perdão, às vezes pela falta de perdão, eu tenho deixado de ajudar quem Deus tinha um propósito de ajudar. Talvez por não perdoar, talvez por não abrir o coração. Deus está me tirando o cargo de governador. Se José naquele dia falasse assim: olha, não vou perdoar vocês, e vocês serão prisioneiros como escravos aqui na terra do Egito, eu tenho certeza que no outro dia José perderia o cargo de governador. Porque esse não era o propósito que Deus tinha para José, e não é o propósito que Deus tem para você. Deus nos criou para ser governador, para dominar, para governar. Por um único fato: eu vou fazer você ir na frente, eu vou adiantar o teu processo, eu vou te preparar, eu vou te treinar, porque tem multidão esperando por você, tem pessoas que você vai ajudar, que você vai suprir, que você vai pregar, que você vai levar a salvação, que você vai mostrar o céu. Então, meu irmão, olha esse treinamento que Deus está dando para a igreja. Você foi feito para governar, e o perdão faz parte da vida de um governador. Se o seu coração não for inclinado para o perdão, se o seu coração não for inclinado para perdoar, Deus não vai deixar você chegar a ser governador. E se você chegar, você não vai permanecer. Não vai. Lá na sua empresa, o cargo que você chegar mais alto, Deus vai te colocar lá, porque tem pessoas lá embaixo para você ajudar. A tua família, Deus te salvou primeiro, sabe por quê? Não foi só para você mostrar para a sua família: tá vendo? Hoje eu sou santo, hoje eu sou melhor do que você, hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, hoje eu não faço isso, hoje eu não faço aquilo, você é isso, você é aquilo. Deus não te salvou primeiro para fazer e jogar na cara de ninguém. Deus te chamou primeiro para você ser um canal de bênção, ser o canal de salvação na vida da tua família. Eu vou construir. Deus te salvou primeiro com um propósito. Deus vai fazer você ser rico primeiro. Quem que recebe? Deus vai fazer você ser rico primeiro. Não é para você ter uma soberba e dizer: eu era pobre, hoje eu sou rico. Tá vendo? Agora não. Deus te enriqueceu primeiro, para que você puder ajudar os outros que ainda estão na caminhada. Tudo que Deus fizer para você chegar primeiro, tem um propósito lá embaixo. Tem um propósito lá embaixo. E o interessante é que a Bíblia, ela termina dizendo que José, depois que ele revela aos filhos, aos irmãos, e ali há perdão, um abraça o outro e fala: eu te perdoo, meu irmão. E aí um fala: meu irmão, me perdoa, nós somos família, me perdoa.